a maneira com que esse livro foi deixado para mim, a forma com que eu me senti quando eu me aproximei do livro, porque eu senti uma coisa muito gostosa. É até difícil explicar isso com palavras, porque utilizar palavras para a gente demonstrar sentimentos não é algo muito fácil, mas eu sentia assim algo prazeroso e uma necessidade em ler aquele livro. Algo dizia para mim que eu precisava ler. E eu sinto que esse livro, por mais que ele tenha sido jogado, foi o Espírito Santo de Deus que colocou na minha varanda e que distribuiu em muitas outras casas, né? E que ele vai fazer a obra da maneira dele. Basta a gente se dispor para isso. E eu quero estar disposta agora a todo momento. Era um sábado. Eu havia saído com a minha filha, um dia normal, a gente foi ao supermercado, depois a gente almoçou no restaurante, que é algo assim muito comum no nosso dia a dia, né, no dia de sábado. E quando eu voltei, que eu abri o portão, logo que eu estacionei o carro na garagem, eu vi que tinha algo jogado na minha varanda. Num primeiro momento, eu pensei que era uma lista telefônica. E foi quando eu me aproximei, peguei e vi que era um livro. E por ser um livro, eu realmente compreendi que era um presente. Porque como eu sou advogada e eu sou apaixonada por livro, eu imaginei assim, quem poderia ter deixado esse presente para mim? E aí eu peguei aquele livro, fiquei impactada pelo título, né, Esperança Viva, e estava sendo dias muito difíceis na minha vida. E aí eu postei no Facebook, que agora é uma rotina da vida da gente, né, postar tudo no Facebook, e eu postei e fui dormir. Li algumas páginas do livro e fui dormir. No momento que eu postei no Facebook, eu agradecia a pessoa que tinha feito o esforço de ter jogado o livro na minha casa, porque o muro da minha casa é muito alto, e eu pensei exatamente numa forma de agradecimento para aquela pessoa, porque quando ela jogou, ela sabia que aquele livro ia fazer a diferença na minha vida. Ela se importou comigo, porque quando uma pessoa resolve te dar um presente que fala sobre esperança, tem todo um sentido, né, nisso. E aí eu coloquei palavras de agradecimento para essa pessoa, que eu não sabia quem era, a respeito do esforço que ela tinha feito em me dar aquele livro para que aquele livro pudesse mudar a minha vida. E no outro dia, porque eu não tenho o hábito de ficar todo o tempo no Facebook, próximo da hora do almoço, a minha filha chegou e disse assim: mãe, a senhora viu que aquela postagem do Facebook já tem uns 800 compartilhamentos? E isso me assustou. Porque eu falei, mas por que tanto compartilhamento a respeito de uma postagem tão simples? Afinal de contas, eu gosto muito de mexer com a opinião das pessoas, eu faço postagens muito mais agressivas, né? Que chamam muito mais a atenção, e nunca tinha tido uma repercussão como essa. Aí eu fui abrir o meu Facebook e vi que realmente já estava próximo dos 1000 compartilhamentos, era muita gente comentando, e foi quando uma aluna minha da faculdade, que é membro da Igreja Adventista, havia deixado uma mensagem fazendo uma explicação acerca dos motivos pelos quais eu teria recebido o livro na minha casa. No momento que eu fiz a primeira leitura, eu achei uma linguagem simples e eficiente. Uma linguagem que poderia ser lida por qualquer pessoa e compreendida por qualquer pessoa, e que teria uma eficiência, uma eficácia, né? Teria aproveitamento. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a leitura é que muito daqueles ensinamentos eu já sabia, mas que eles estavam esquecidos. Eles estavam esquecidos. Eram ensinamentos básicos, fundamentais, e que talvez ficaram, né, desaparecidos no meu dia a dia, justamente pela falta de esperança que a minha vida tinha sido tomada. E depois disso, eu senti uma vontade enorme de falar para outras pessoas a respeito do que eu tinha aprendido. Das coisas que eu já sabia. E existem pessoas que eu tenho um carinho enorme. Eu sinto que essas pessoas
elas precisam de mim, ainda que a sociedade diga um não para elas. E Deus tocou profundamente no meu coração para que eu não desistisse de falar de Deus para essas pessoas, que é a nossa comunidade carcerária, que são os nossos presos, que são pessoas, é um grupo que literalmente está determinado na Bíblia que nós devemos de falar de Deus para elas. E aí, a partir disso, eu tive uma preocupação em me dispor mais para Deus com essa comunidade, porque eu sinto que Deus usa a gente da maneira com que Ele quer, da maneira com que Ele acha que eu posso ser usado e útil, né, diante da missão dele. Muitos podem ir para a África, outros para a comunidade indígena, mas quem ficará para esses que estão encarcerados e tão pertinho da gente? Eu tenho a oportunidade de ter essa esperança e de não apenas guardá-la comigo, mas principalmente de poder compartilhar com outras pessoas, que é o mais importante, porque não há possibilidade de nós termos esperança isolado, de uma forma individualizada, colocada dentro do nosso quartinho, da nossa casinha, protegido pelos nossos muros altos. Essa esperança, ela só vai ser viva no meu coração quando eu puder compartilhar com outras pessoas e essa mesma chama que queima em mim, queimar em outra pessoa também.